Olá, meus amigos! Hoje teremos aula sobre digestão. Eu sou Felipe Cavalcante e esse é o canal Biologia no Enem. A digestão começa na boca, porém, antes do alimento ser digerido, ele precisa ser preparado para a digestão. E os dentes têm um papel fundamental com a mastigação, que diminui o tamanho do alimento, favorecendo a ação das enzimas. Além disso, na boca acontece o processo de insalivação, que é a ação da saliva no alimento. A saliva aqui é produzida pelas glândulas salivares, que são as parótidas, sublinguais e submandibulares. A saliva tem como função lubrificar o alimento, umidificar o alimento e começar a digestão do alimento. O nutriente que começa a ser digerido na boca é o amido, que é um polissacarídeo formado por várias moléculas de glicose. A enzima que atua na boca digerindo o amido é a amilase salivar ou pitialina, que degrada as ligações glicosídicas existentes entre as moléculas de glicose, produzindo disacarídeos chamados de maltose. Além disso, na boca, a partir da língua, tem a movimentação do alimento de um lado para o outro e para trás para o ato de deglutição, que é nada mais nada menos que engolir o alimento. Após a deglutição, o alimento chega até o estômago, passando pelo esôfago graças à gravidade e aos movimentos peristálticos. O estômago produz e libera o suco gástrico. O suco gástrico contém ácido clorídrico, que tem ação bactericida. Além da ação bactericida, o ácido clorídrico também ativa uma enzima inativa, chamada de pepsinogênio. O pepsinogênio, quando ativo, atua digerindo as proteínas. Quando o ácido clorídrico entra em contato com o pepsinogênio, expõe a sua região ativa e o pepsinogênio se transforma em pepsina e começa a digestão das proteínas no estômago, produzindo moléculas menores chamadas de peptídeos, peptonas e até mesmo alguns aminoácidos. Então vamos repetir. As proteínas no estômago, em meio ácido, terão suas ligações peptídicas hidrolisadas pela pepsina. Lembre-se que a pepsina é liberada pelo estômago na sua forma inativa, o pepsinogênio. O pepsinogênio ele é ativado pelo ácido clorídrico e também por moléculas de pepsina já ativas em uma reação de autocatálise. Além de produzir ácido clorídrico, as células paretrais produzem muco, que reveste internamente o estômago, protegendo-o da ação corrosiva do ácido clorídrico. Produz também fator intrínseco, que ajuda na absorção da vitamina B12, a cobalamina, evitando a anemia perniciosa. Além disso, as células principais, que são produtoras de pepsinogênio, produzem uma enzima chamada de renina, que atua coagulando a proteína do leite, a caseína, favorecendo a ação da pepsina na digestão desta proteína. A passagem do quimo, bolo alimentar acidificado no estômago, para a primeira região do intestino delgado, o duodeno, é controlado por um esfíncter, o esfíncter pilórico, que ao se abrir e se fechar, controla a passagem gradativa do alimento para o duodeno. A maior parte da digestão acontece no duodeno, graças à ação do suco pancreático e suco entérico. O suco pancreático possui bicarbonato de sódio, que neutraliza a acidez do quimo recém-chegado no duodeno. Além disso, o suco pancreático possui enzimas que atuarão na digestão dos carboidratos, proteínas e lipídios. Os disacarídeos são carboidratos digeridos no duodeno a partir de enzimas presentes no suco entérico. A maltose é um disacarídeo formado por duas moléculas de glicose ligadas através de uma ligação glicosídica. A maltase é a enzima responsável pela digestão da maltose. A maltase age degradando a ligação glicosídica presente entre as moléculas de glicose, produzindo moléculas de glicose livres. A sacarose é outro disacarídeo, só que formado por moléculas de glicose mais moléculas de frutose. A sacarase digere a sacarose, formando ao final dessa digestão moléculas de frutose e glicose. Já a lactose é o disacarídeo presente no leite e seus derivados. A enzima responsável pela digestão desse disacarídeo é a lactase. Ao final dessa digestão,
obtém-se moléculas de galactose e glicose livres. Pessoas que não produzem a enzima lactase são classificadas como intolerantes à lactose, pois não são capazes de digerir esse disacarídeo. O suco entérico possui uma enzima chamada de enteroquinase. A enteroquinase tem como função ativar uma enzima inativa chamada de tripsinogênio, que quando ativa se transforma em tripsina. A tripsina ela pode ativar duas outras enzimas inativas, a própria peptidase e a quimiotripsinogênio. A própria peptidase irá produzir após a ativação peptidase, quimiotripsinogênio, quimiotripsina. Essas três enzimas atuam degradando as ligações peptídicas existentes nas moléculas de proteínas, peptonas e pequenos peptídeos, produzindo aminoácidos ao final dessa digestão. Os principais lipídios de nossa dieta são os glicerídeos, que são formados por uma molécula de glicerol mais uma, duas ou três moléculas de ácido graxo. Quando ligados a apenas uma molécula de ácido graxo, nós temos o monoacilglicerol. Quando são duas moléculas de ácido graxo, diacilglicerol. E três moléculas de ácido graxo, triacilglicerol, ou triglicérides, ou ainda triglicerídeo. Só que essas moléculas elas são insolúveis em água, elas são hidrofóbicas. E a enzima que atua no duodeno para digerir os lipídios atua em meio aquoso. Para solucionar esse problema, o fígado produz, a partir de colesterol, a bile. A bile ela é armazenada na vesícula biliar e durante o processo de digestão, a vesícula biliar libera para o duodeno a bile que terá uma ação detergente. Dessa forma, as moléculas de gordura serão transformadas em pequenas gotículas de gordura chamadas de micelas. As micelas elas são hidrossolúveis e a enzima lipase poderá agir quebrando as ligações que se dá entre as moléculas de ácido graxo e glicerol. Quando quebra-se as ligações? Quando essas ligações são degradadas. Ao final da digestão, nós encontraremos moléculas de monoacilglicerol livres e ácidos graxos livres, ou ainda moléculas de glicerol livre mais ácidos graxos livres. Os produtos da digestão, monossacarídeos, aminoácidos, glicerol e ácidos graxos, precisam ser transportados através da membrana dos enterócitos. Essas membranas possuem um conjunto de dobras chamado de microvelocidades, que aumenta a superfície de absorção das células. Os carboidratos e aminoácidos são transportados dos enterócitos para o sangue. O que acontece com os produtos da digestão dos lipídios é um pouco diferente. Dentro das células intestinais, eles são incorporados pelo retículo endoplasmático liso e resterificados, assim produzindo novas moléculas de triacilglicerol. Somente depois disso, eles podem ser encaminhados para a circulação linfática para serem transportados pelos quilomicrons. Os quilomicrons transportam lipídios na linfa e atingem o sangue através do duto torácico.